Eu não lembro exatamente quando começou, mas sei quando percebi que não era normal. Eu tinha por volta de 13 anos, aquela idade em que a gente acha que entende tudo e, ao mesmo tempo, não entende nada. Dormia num quarto pequeno, simples, com uma cama, um guarda-roupa e um espelho grande do lado direito, quase encostado na parede. Gostava daquele espelho, achava bonito, até o dia em que ele virou um problema. A primeira vez que acordei e vi a criança sentada no chão, achei que estava sonhando. Era madrugada, o quarto estava frio demais e eu tinha levantado para beber água. Quando voltei, vi o reflexo dela antes de ver o quarto de verdade. No espelho, perto da parede, havia uma criança sentada no chão, de pernas cruzadas, corpo completamente imóvel, olhando para mim. Mas o mais estranho era o rosto. Os olhos estavam vazios, fundos, como se fossem feitos de sombra. Não era uma criança normal, não era humana, era uma presença. Eu travei na hora. Olhei para o espelho, depois para o quarto real. No quarto real ela não estava. No reflexo estava exatamente ali, como se só existisse naquele lado do vidro. Quando dei um passo para trás, a cabeça dela girou devagar, acompanhando o meu movimento. Só a cabeça. O corpo não mexia. Era como se estivesse me estudando. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Contei até 5. Quando abri, o reflexo estava vazio de novo. O espelho devolvia apenas a imagem do quarto. Tentei dormir naquela noite, mas algo mudou. A partir daquele dia, toda vez que eu acordava de madrugada, a criança estava sentada de frente para o espelho e sempre seguia meus movimentos com a cabeça. Eu morava numa casa antiga, daquelas que tem muita história e silêncio demais. Meu quarto era o menor da casa, justamente porque eu dizia que não precisava de muito espaço. A cama ficava encostada na parede, a janela fechada com cortinas grossas e o espelho de corpo inteiro ocupava quase todo o canto, de frente para onde eu dormia. Minha mãe dizia que espelho grande no quarto não era bom, mas eu não me importava. Até começar tudo aquilo, eu acordava no meio da madrugada e sempre olhava para o espelho antes de qualquer lugar. Era involuntário, era como se meus olhos fossem puxados para lá. E quando ela começou a aparecer, eu entendi por quê. A criança não aparecia no quarto real, só no reflexo, sentada no chão, imóvel, sempre no mesmo lugar, como se tivesse um espaço reservado para ela. A primeira reação foi negar. A segunda foi tentar culpar o sono, a escuridão, os reflexos da rua. Mas quando notei que ela movia a cabeça devagar, acompanhando cada passo meu, a negação terminou. Eu tentava não olhar, mas olhar era pior do que ver, porque o silêncio do quarto ficava diferente quando ela estava lá. O ar ficava mais pesado, meu corpo ficava inquieto, como se não estivesse sozinho, e o espelho parecia muito mais fundo do que a parede atrás dele. Às vezes eu achava que ela queria sair do espelho, outras vezes que estava presa lá dentro, e nas piores noites, que estava tentando me mostrar uma parte do quarto que eu ainda não via. Se você está ouvindo isso agora, comenta seu país e cidade, porque naquela época eu ainda não sabia que a pior parte não era ela me seguir com os olhos. Era o momento em que ela olhava para algum lugar atrás de mim. A primeira noite completa em que fiquei totalmente consciente da presença dela não foi a que eu acordei, mas a que eu não consegui pegar no sono de volta. Depois de ver o reflexo da criança, eu sentei na cama e fiquei encarando o espelho, esperando que ela sumisse de vez. Mas quanto mais eu olhava, mais tinha certeza de que algo estava errado. O quarto estava frio, mas não um frio comum. Era um frio parado, sem vento, que dava a sensação de estar sendo observado. O silêncio era tão pesado que parecia ocupar o ar. O relógio no corredor fazia um tic-tac lento demais, quase abafado. Quando respirei fundo e olhei diretamente para o espelho, ela estava lá de novo, sentada, sempre sentada, as pernas cruzadas, as mãos apoiadas no colo, e os olhos, aqueles olhos vazios, fundos, que não refletiam nada. Dessa vez, eu tentei ser racional. Levantei, aproximei devagar do espelho, me forcei a olhar para o quarto real enquanto caminhava. No quarto real, nada. No reflexo, a criança se aproximava de mim um pouco mais, mas o corpo dela não se movia. Era como se a distância entre nós diminuísse sem que ela se deslocasse. Dei um passo para a direita. A cabeça dela virou lentamente para acompanhar. Dei um passo para a esquerda. A cabeça acompanhou de novo. O corpo nunca mudava, só aquele movimento lento, calculado, de cabeça seguindo cada passo que eu dava. Quando me aproximei a 1 metro do espelho, senti como se tivesse alguém do meu lado. Não era ela. Era outra coisa, uma presença que eu não via, mas sentia no ar. Olhei para o reflexo devagar, e ela estava olhando para essa presença invisível também.
Foi a primeira vez que entendi que ela não estava ali por minha causa. Tinha algo que ela tentava acompanhar, e esse algo não era eu. Nas noites seguintes, o silêncio se tornou parte da rotina. Eu deitava tentando não pensar nela, mas meu corpo sempre sabia quando ela estava por perto. Acordava do nada, sentindo aquele peso no ar. Nem sempre havia barulho, mas sempre havia presença. Toda vez que eu abria os olhos, a primeira coisa que eu fazia era procurar o reflexo. E lá estava ela, sentada, quieta, como se estivesse esperando algo acontecer. Era estranho como ela parecia confortável naquele lugar do espelho, como se fosse um ponto fixo do qual não queria sair. Eu pensei em tapar o espelho, cobrir com um lençol, mudar de posição. Mas sempre que imaginava fazer isso, sentia um calafrio tão forte que desistia. Era como se parte de mim soubesse que cobrir o espelho não impediria nada, só iria me deixar cego. E eu precisava ver. Uma madrugada, o silêncio estava tão profundo que parecia que o quarto tinha parado de existir. Senti minha respiração falhar. Sentei devagar e olhei para o reflexo. A criança estava ali, mas não estava me olhando. Ela olhava para o lado, para o canto do quarto que eu não alcançava com a vista, para um ponto completamente escuro. Desesperado, virei o corpo rápido para ver o que era. Não tinha nada no quarto real, mas no espelho, algo se mexia na escuridão atrás dela. Uma sombra alta, longa, curvada, como se estivesse esperando a criança olhar para frente de novo para se aproximar. E naquela madrugada, eu entendi que a criança não era a origem do problema. Ela estava olhando para aquilo para impedir que chegasse até mim. Depois de algumas noites, comecei a notar que a criança nem sempre conseguia acompanhar meus movimentos tão rápido quanto antes. Antes, bastava eu virar a cabeça e ela já estava me seguindo com aquele giro lento. Agora, às vezes ela demorava, como se estivesse distraída com outra coisa. Observei melhor. Sempre que ela demorava, sempre que a cabeça não acompanhava meu passo, a sombra no canto do reflexo se movia. Pouco, quase nada, mas movia. Um dia decidi testar. Levantei da cama andando rápido para a esquerda. Ela virou a cabeça. Depois de 2 segundos. Nesse intervalo, a sombra cresceu, ganhou contorno, apareceu mais próximo da criança. E a criança pareceu perceber tarde demais. De repente, ela girou a cabeça bruscamente, como se tivesse se dado conta de um perigo iminente. O corpo dela tremeu pela primeira vez. Algo ali dentro do reflexo mudou de ritmo. Eu recuei. E ela também recuou alguns centímetros no reflexo, sem mover o corpo. Como se algo puxasse a distância entre nós. A sombra se retraiu de novo para a escuridão, mas não sumiu. E eu entendi que a criança não estava apenas olhando meus movimentos. Ela estava tentando manter aquela coisa afastada. Só que ela estava ficando mais fraca. Até então, a criança nunca tinha ficado de pé. Sempre sentada, imóvel, apenas a cabeça girando. Mas naquela madrugada, tudo mudou. Acordei com um estalo no espelho, como se algo tivesse batido no vidro por dentro. O barulho foi seco e forte, diferente de todas as outras vezes. Sentei na cama na hora. O reflexo estava incompleto. A parte inferior do espelho parecia apagada, como se houvesse sombra demais ali. A criança estava diferente. Ela estava de pé, não devagar, não subindo, não levantando. Simplesmente estava de pé, como se tivesse sido movida numa fração de segundo. E a sombra atrás dela, aquela que antes ficava retraída, estava muito mais visível, alta, curvada, quase tocando as costas da criança. Quando eu coloquei o pé no chão, ela virou a cabeça tão rápido que eu senti o barulho do movimento no vidro. Mas dessa vez, ela não me seguia. Ela olhava para a sombra, sem rosto, sem expressão, mas com algo como desespero na postura. A sombra avançou um pouco e o espelho pareceu tremer. A superfície ondulou, como se o vidro fosse líquido. A criança deu um passo para trás e foi a primeira vez que ouvi um som dela. Um sussurro, fraco, quase apagado. Não, a sombra se afastou e a criança caiu de joelhos. Quando pisquei, tudo sumiu, mas o vidro ficou marcado, como se tivesse sido tocado por mãos pequenas. Na última noite, eu sabia que algo estava diferente antes de abrir os olhos. O ar estava mais gelado que nunca. O quarto parecia menor, como se tivesse sido empurrado para dentro de mim. E a sensação de presença não vinha mais do espelho, vinha de trás, mas eu não virei. Olhei direto para o reflexo. A criança estava em pé, na frente do espelho, virada para mim, não para a sombra. A cabeça tremia, tentando acompanhar alguma coisa muito rápida, algo que vinha de vários lados. Eu estava apavorado, mas não consegui baixar o olhar. A sombra tomou forma no fundo do reflexo. Dessa vez, nítida, gigante,
como se tivesse finalmente encontrado uma brecha para entrar. A criança ergueu os braços como se bloqueasse a passagem, e a superfície do espelho começou a rachar nas bordas como gelo. Foi só na última rachadura que entendi. O reflexo estava segurando aquilo lá dentro, não mostrando, segurando. A criança virou o rosto na minha direção pela última vez, e pela primeira vez, o rosto tentou formar alguma expressão. Não conseguiu. A sombra avançou, o espelho estourou por dentro, sem quebrar para fora, e tudo desapareceu. Eu só ouvi o som do vidro estalando, e depois, o quarto voltou ao normal. A criança nunca mais apareceu, mas o espelho, até hoje, nunca refletiu direito de novo. Hoje eu entendo mais do que na época, mas não o suficiente para explicar. Aquela criança não estava ali para me perseguir. Estava ali entre mim e outra coisa. Algo que vinha do fundo do reflexo, de um lugar que eu não deveria ver. Ela me seguia com os olhos, ou o que deveriam ser olhos. Não para me assustar, mas para acompanhar os movimentos do que tentava chegar até mim. Algumas noites penso se ela era uma vítima daquilo, ou uma parte da própria sombra, ou um aviso, ou uma barreira. Nunca descobri. O espelho nunca quebrou para fora, mas também nunca voltou a refletir a imagem limpa como antes. É como se tivesse ficado marcado por dentro. Eu nunca mais consegui dormir com o espelho no quarto, nem com reflexo perto da cama. Aprendi da pior maneira que o vidro não mostra só o que existe, mostra também o que tenta existir. Se você ficou até aqui, comenta seu país e cidade. E antes de dormir, se houver um espelho perto de você, talvez seja melhor cobrir.